Olá pessoal, tudo bem? Como nós conversamos, ah, algumas pessoas não estiveram conosco participando da reunião ah, quando estudamos aí Tiago 2,14 em diante. Então, eu vou fazer esse, esse vídeo agora para que aquele que não participou possa participar. Depois eu vou colocar isso também lá no nosso canal, tá bem? Antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós colocamos agora nossas vidas diante do Senhor e entregamos esse tempo a teus cuidados. Que aquilo que nós vamos falar seja muito claro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando me converti, eu pertencia a um grupo que cria que a fé mais obras é que poderia salvar alguma pessoa. Isso significava o quê? Significava que a pessoa tinha que merecer a salvação através de méritos, através de alguma coisa que ele estivesse fazendo. E um dia, lendo a palavra, estudando, depois de 3 meses de pesquisa, uau! Nós somos salvos por fé em Jesus Cristo. Porque não tem nada que a gente possa fazer que realmente mude o que somos. Mas, depois que nós somos salvos em Cristo Jesus, e somos santuários do Espírito Santo, então nós temos que ter algumas práticas que vão comprovar se realmente você tem ou não a fé salvífica. Mas vocês imaginam, depois que eu já havia me convertido, já estava caminhando, não sei se tinham passado aí talvez alguns meses, não me lembro bem, mas quando, e eu sempre fui uma pessoa que lia a palavra de Deus versículo a versículo, desde o início. Isso é uma prática que eu tenho desde que eu aceitei Jesus. E quando eu passava por Tiago, capítulo 2 versículo 14 em diante, eu realmente, de verdade, eu ficava assim, um pouco, falava, mas como é que pode, né? A fé sem obras é morte, a fé sem obras pode salvá-lo, né? Era uma pergunta que me incomodava. E aquilo realmente começou a me balançar, porque eu falei, poxa, eu saí de um grupo que dizia que teria para ser salvo ter fé e mais a fé e mais obras. E de repente conheço Jesus e Jesus diz não, não, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo Efésios 2, 8 e 9. No 10 é que fala a respeito que nós fomos preparados para andarmos em boas obras. E eu entendia desde o início que era uma consequência da salvação. Mas eu perguntava para as pessoas da minha igreja, por quê? Porque alguns grupos, né, os católicos e mesmo o pessoal que é espírita e tal, sempre batiam nessa tecla. Fé mais obras, que dentro do conceito deles seria filantropia. E eu ficava pensando, poxa, mas como é que pode? Não bate, não é? E eu perguntava para o nosso pessoal e eles me davam uma resposta que não me satisfazia. Eles citavam, não, as obras são consequências da salvação. Eu entendia isso, porque está escrito, mas não fechava com o que eu lia nesse capítulo de Tiago. Quando eu chegava, por exemplo, no versículo 19, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem, eu falava, mas o que tem a ver os demônios com filantropia? Parecia um versículo que Tiago havia colocado aqui fora do contexto, mas não é, não está fora do contexto não. Esse, como nós já comentamos, com aqueles grupos que estão comigo há algum tempo, o próprio Lutero olhava Tiago como se fosse, vamos dizer assim, uma epístola de, de palha. Porque ele colocava, não que ele rejeitou, ele não chegou a rejeitar, não.
mas ele colocava como se fosse algo assim menor, né? Paulo falava da salvação por fé e Tiago está falando sobre obras, sobre boas obras, não é? E sabe, aquilo realmente fazia uma grande confusão na minha cabeça. Bem, um dia eu estava lendo no ônibus e pela primeira vez na minha vida, duas palavrinhas realmente saltaram aos meus olhos. E eu fiquei surpreso e eu voltei a ler novamente. Foi quando eu percebi que esses grupos estavam olhando os versículos errados. E é o que nós vamos explicar hoje. E é o motivo de um livro que eu estou terminando, que eu vou lançar, se Deus permitir, que, que o nome é exatamente esse, né? A fé sem obras é morta. Então eu vou estar fazendo uma exegese, uma hermenêutica nesse trecho todo e depois vou estar no final continuando falando sobre missões, ok? Para nós entendermos esse capítulo, nós vamos ter que dar uma olhadinha no capítulo 3. Mas primeiro eu vou ler o texto que nos interessa. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A resposta óbvia numa pergunta dessa é não. Ou seja, fé sem obras, não sei que tipo de obras ainda vamos falar aqui, simplesmente menciona isso. Não, não pode ser salvo. Seria realmente, pela pergunta que Tiago faz, eu teria que ter uma certa obra para realmente provar que eu tenho fé. Muito bem. Aí ele começa no versículo 15 e 16 dizendo assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Resposta: nenhum. É como se de repente eu chegasse para vocês e dissesse assim: olha, eu sou um grande filântropo, eu realmente ajudo as pessoas, eu dou comida, dou agasalho e tal, não é? E aí chegasse alguém na minha casa e eu simplesmente dissesse: ô meu amigo, puxa vida, olha que pena que você está assim, eu vou orar por você. E eu mandasse embora sem comer, sem beber e sem roupa. Eu estaria realmente sendo um grande filântropo? Não, estaria sendo um grande hipócrita, mentiroso, querendo de alguma forma aparecer para as pessoas. Então, ele fala no versículo 17, e assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ok? Então ele faz uma afirmação: olha, se você não tiver fé, você está morto. O que normalmente esses outros grupos que eu citei, católico, espírita e outros grupos que se dizem cristãos, mas na verdade nem sempre são, ou não são mesmo, né? É que tem muitos grupos que são realmente evangélicos e que não entendem isso porque nunca ninguém explicou. Então, por isso que eu estou dizendo, nem sempre são. Mas olha só, quando nós lemos esse trecho, nós não entendemos, porque o nosso foco está nos versículos 15 e 16. Vamos ver o capítulo 3, e no capítulo 3 a gente vai entender um pouquinho mais. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Olha só, esse versículo 2 está dizendo assim: se você é maduro, você é capaz realmente de não tropeçar no falar. Então você é um perfeito varão, você é um varão maduro. Capaz de refrear também todo o seu corpo, ou seja, você é uma pessoa que consegue dominar a sua língua, o seu falar e também todo o seu corpo, toda a sua vontade. Ok? Muito bem. Aí ele vai usar duas ilustrações. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, o freio faz com que o cavalo me
leve para onde eu quero. Eu vou guiando sem nenhum tipo de problema. Observai, igualmente, os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, aqui é a mesma coisa, ou seja, da mesma maneira que o freio vai fazer com que o cavalo vá para onde eu quero, a mesma coisa, o leme vai me levar para onde eu quero, ou seja, o navio não vai para onde ele quer, mas para onde o leme está dirigindo. Agora vem um segredo. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma agulha põe em brasa tão grande selva. Quando nós lemos isso, a gente entende que ele está fazendo uma analogia. Lembra do versículo 2? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, perfeito varão, ou seja, um varão maduro, um homem maduro, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então, da mesma maneira que um leme conduz o navio e o freio conduz o cavalo, se eu sou maduro, eu vou conseguir conduzir aquilo que eu falo e todo o meu corpo. Muito bem. Ele usou o assim também, que significa da mesma forma que, ok? A língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Bem, o que nós entendemos aqui? Que Tiago está usando duas coisas visíveis e palpáveis. Eu posso tocar em um cavalo, eu posso ver um cavalo, eu posso tocar no navio, eu posso ver o navio. Mas ele está usando isso como uma analogia. E dentro dessa analogia, mostra que aquilo que ele está falando é algo que não é visível, não é realmente palpável. Ou seja, quando ele fala da língua, ele não está falando do órgão, ele está falando simplesmente do resultado da língua, do resultado daquilo que você fala, ok? Então veja bem, se você, através de um freio, você conduz o cavalo, através de um leme você conduz o navio, através da tua maturidade você vai conduzir a tua fala e o teu pensamento. Então veja bem, ele usou duas coisas visíveis e palpáveis para ilustrar algo que não é visível. Você não enxerga a fala. Você, a não ser que você pegue um gibi que tinha aquelas bolotinhas que estava escrito, né? Até o pensamento. Mas você não consegue, mas você consegue sentir os efeitos da fala. Ok? Sobre uma vida. Muito bem. Então guarda isso. Uma ilustração visível para ilustrar algo invisível. Muito bem. Então vamos voltar ao texto que nós estamos trabalhando. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Bom, não sabemos ainda que obra que é essa. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A resposta seria não. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, lembra do que nós falamos agora há pouco? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, o que nós entendemos? Da mesma maneira que o freio e o leme são diferentes da língua, ok? E da fala, ele está usando o assim também como uma analogia
mostrando algo visível. Que é algo visível? Uma pessoa que chega na tua porta. Ela está com fome, com frio, com sede. E você se dizia um filântropo e manda ele embora sem nada. Então ele faz uma pergunta bem clara. Se você não der nada, né? Se você simplesmente falar para a pessoa, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, te vira, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Nenhum proveito. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, a filantropia citada no versículo 15 e 16 não é a obra do versículo 17. Uau! O versículo 17 trata de uma outra obra. Aqui é apenas uma comparação. E como nós já vimos, ele vai usar uma ilustração visível, palpável, para ilustrar algo que não é visível, não é palpável. Nós vamos saber o que é. Olha a continuação. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Nós sabemos que obras é ainda. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Uau! Então ele está dizendo assim, você diz que tem fé, mas você não tem um certo tipo de obras. Agora, eu com a minha obra, com as minhas obras, eu vou mostrar para você que eu realmente tenho a fé verdadeira, a fé salvífica. Aí entra o versículo 19, que parece que está fora do contexto, mas nós vamos perceber que não. Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Muito bem. Versículo 20 diz assim: Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Guarda essa palavrinha. A fé sem as obras é inoperante. Então, tem algo que ele está chamando de obras que realmente torna a fé operosa. Ok? Muito bem. Olha agora, começa a explicação. 21 diz assim: Não foi por obras que o nosso pai Abrão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Aí vem a pergunta, peraí, que tipo de obra filantrópica que Abrão fez levando o seu filho para ser sacrificado? Nenhuma. Óbvio que não foi. Então, se não foi isso, que palavrinha eu posso substituir pela palavra obras? Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, pega o seu filho, leva no monte e sacrifica. E qual foi a resposta de Abraão para isso? Não, Senhor, que isso? É meu único filho. O filho que o Senhor falou que seria o filho da promessa, tá? Porque o Senhor falou que o outro não é, Ismael não é. Então, como é que eu vou matar esse filho que o Senhor disse que eu, através dele, teria uma nação tão grande que seria maior que as areias, as pedrinhas da praia, né? Como é que pode? Será que foi essa a resposta de Abraão? Não. A resposta de Abraão não foi essa. Quando Deus disse a Abraão, levanta e vai fazer, e aí vem a palavra, ele obedeceu. Irmãos, a palavra obediência é a resposta que faz com que todo esse contexto mude. É a obediência que evidencia a fé verdadeira. E ele fala mais no versículo 22. Vê como a fé operava juntamente com a sua, vou substituir já, obediência. Com efeito, foi pela obediência que a fé se consumou. Quando Deus falou a Abraão, levanta, toma teu filho e vai sacrificar, o que ele fez para provar para Deus que ele tinha realmente fé? Ele obedeceu, pegou o filho e levou. Agora vamos substituir todo o contexto pela palavra obediência. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obediência? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Claro que não.
Todo mundo pode dizer que tem fé. Se eu entrar num ônibus e perguntar, quem aqui tem fé em Deus? Quem crê em Deus? É possível que o ônibus inteiro levante a mão. Mas será que todos que estão ali têm a fé salvífica? Todos que estão ali um dia tiveram encontro com Jesus? Não, só se você estiver dentro de um ônibus com membros de igreja e assim mesmo cuidado, que pode ser que tenha gente lá dentro que não é convertido. Mas tudo bem, vamos continuar. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Nenhum, porque seria algo bem hipócrita. Assim também a fé, se não tiver obediência, por si só está morta. É claro, é óbvio. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obediência. Mostra-me essa tua fé sem a obediência, e eu com a obediência te mostrarei a minha fé. Olha agora que interessante, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem, mas não obedecem. Eles são obrigados a obedecer. Então esse texto não está fora do contexto, não. É aqui mesmo. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem a obediência é inoperante? Lógico. Foi exatamente o ato de obediência que provou que Abraão realmente tinha fé. Não foi por obediência que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com a sua obediência. Com efeito, foi pela obediência que a fé se consumou. Claro, Deus fala para você, levanta, vai lá e prega. E você fala, não, eu tenho fé no Senhor, sim, eu creio e tal. Então, levanta, vai lá e prega, mas eu não vou. Eu não estou obedecendo. Como é que eu posso realmente provar a minha fé? De jeito nenhum. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abrão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigos de Deus. Olha agora que coisa interessante desses dois versículos. Verificar que uma pessoa é justificada por obediência e não por fé somente. Como por obediência? Porque a obediência é a concretização da fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras filantrópicas. Ok? Mas quando essa palavra diz que nós somos salvos por graça mediante a fé, eu tenho que obedecer fazendo o quê? Me arrepender. É o ato de obediência é que vai concretizar o fato de eu dizer, eu creio que isso é verdade. Então, Senhor, entra na minha vida, me transforma na pessoa que o Senhor quer que eu seja. Então, a partir do instante que você toma a palavra de Deus, tipo, mas, é uma condição, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, eu leio esse versículo e entendo, eu preciso receber Jesus no meu coração. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê? Obedecendo a palavra de Deus e demonstrando que realmente eu tenho fé. Olha só agora o versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Olha que coisa mais interessante. Quando nós abrimos a palavra lá em Hebreus, nós podemos perceber, Hebreus 11:31, nós podemos perceber como realmente essa palavra é tremenda, ela é maravilhosa, ela realmente ela revela aquilo que Deus colocou no coração de Tiago, mostrando exatamente que a obediência que prova a fé. Então, Hebreus 11:31 diz assim, 11:31, olha só, acompanha comigo. Porque quando a gente olha essa passagem, a gente percebe que
as pessoas muitas vezes elas falam de boca que elas realmente elas creem no Senhor, mas na verdade elas não creem. Se tornam religiosas, frequentam a igreja, participam do culto, fazem uma série de coisas, dão dízimo, não é? Mas elas não têm no coração a obediência para mostrar que realmente ela crê de verdade no Senhor. Mas olha o que Raabe fez. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, ou seja, a Raabe, ela obedeceu. Inclusive, a minha esposa até chamou atenção, quando nós estávamos falando isso, que os espias falaram para ela, olha, pendura um fio vermelho, coloca ali no muro, na janela, e todos que olharem vão desviar da tua casa, do lugar que você mora, e vai ser salvo você e toda a tua família. Quem estiver lá dentro não vai morrer. E ela obedeceu. Ela creu, ela teve fé nisso e realmente fez isso. Então, Raabe é um testemunho visível de que realmente quem obedece aquilo que é a instrução da palavra de Deus é porque está exercendo a fé verdadeira. Então, aí tem várias e várias passagens que eu vou citar para vocês, depois vocês podem dar uma lida, porque é importante vocês olharem essas passagens. Só vou citar porque são muitas delas, então vocês podem marcar aí. Mas tem várias, tá ok? Então, por exemplo, Atos 5, 29, 32, 1 João 1, 6 e 1 João 2, 4. Eu quero que vocês leiam, ok? Porque eu não quero simplesmente estar falando para vocês, eu quero que vocês verifiquem, ok? Romanos 1, 5 e Romanos 16, 26. Começa o livro, termina o livro, ali fala algo realmente maravilhoso. Gênesis 22, 18, que é a obediência de Abraão, ok? Então, veja bem lá. Por exemplo, João 6, 28, 29, não é? E tem vários, Hebreus 5, 9. Tem muitas passagens que falam a respeito de obediência. Vocês podem dar uma olhada e vocês vão perceber que realmente a palavra de Deus, ela deixa bem claro que se você obedece à palavra de Deus, é porque você é realmente filho de Deus. Quando nós olhamos lá para Gênesis, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, Abraão não, Adão, você tem duas árvores aqui. Essa é a árvore da vida e essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque no dia que você comer você vai morrer. E como que ele morreria, sendo que ele fez isso, se ele continua vivendo? Ele morreu espiritualmente. Começou a ficar doente da alma e começou a se degenerar no corpo. Então, qual era o ato que provaria que realmente Adão e Eva também tinham fé na palavra de Deus? Era obedecer. O que Satanás fez com a mulher? Fez com que ela, por incredulidade na palavra de Deus, desobedecesse. E aí ela morreu. Ok? Quando nós fazemos o inverso, ou seja, nós cremos na palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus para sermos salvos, então somos feitos filhos de Deus. Ok? Então,